Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quanto tempo demora aí para reverter um processo judicial cessado no pente fino na Justiça Federal? Isso está acontecendo agora, tá? Centenas de benefícios de incapacidade temporária sendo cessados aí pelo INSS. Vocês sabiam que está sendo uma média de 50%, quer dizer, a metade do pessoal que está passando no pente fino de auxílio-doença está sendo cortado. Isso não é para alarmar, mas é uma notícia que é atualizada e a gente tem que passar. A revisão e a cessação desses benefícios de incapacidade por meio de pente fino no INSS tem gerado grande apreensão entre os segurados. Muitas vezes após a cessação, o segurado sente-se injustiçado e opta em recorrer à justiça na tentativa de reverter essa decisão. O processo judicial nem sempre também é rápido, tá, pessoal? É demorado, dependendo de uma série de fatores, de volume de casos, complexibilidade da situação e a capacidade, do sistema judicial. Em termos gerais, o tempo necessário para que a justiça reverta uma cessação de um benefício varia consideravelmente. Em alguns casos, pode demorar meses, em outros pode se estender até por anos. Esse tempo, dependendo do tipo de ação judicial que o segurado mover, vai decidir também a jurisdição onde o processo é aberto, qualidade das provas apresentadas e até mesmo a sobrecarga do sistema judiciário. Bom, existem casos, por exemplo, de aposentadoria por invalidez que foram cessadas indevidamente. Trabalhadores de construção civil que recebiam benefício há mais de 10 anos tiveram aí a cessação e uma das revisões do INSS. A perícia médica administrativa, ela concluiu que esse segurado já estava apto para retornar ao trabalho, apesar dos problemas graves de saúde, que incluíam, por exemplo, hérnia de disco, dificuldades de locomoção, e o segurado acabou recorrendo à justiça apresentando laudos que atestavam a sua incapacidade. A justiça determinou a reativação do benefício. A argumentação de que o INSS havia desconsiderado as provas médicas consistentes, além também, a justiça determinou o pagamento de valores retroativos. Essas intervenções em casos de aposentadoria por invalidez também são comuns. Nós tivemos casos aí de auxílio-doença devido à depressão de funcionários de serviços aí diagnosticados com depressão severa, transtorno de ansiedade, que tiveram aí o seu auxílio-doença cessado nessas perícias, que considerou que eles estavam em condições de retornar ao trabalho. Veja bem, transtorno de ansiedade, depressão severa, mesmo apresentando laudos psiquiátricos que indicavam a necessidade de tratamento contínuo e afastamento do trabalho. O INSS negou os pedidos de prorrogação. A Justiça, ao avaliar a documentação e após uma nova perícia judicial, fique bem frisado isso, tá? Concluiu que os segurados ainda estavam incapacitados. Assim, a decisão judicial reativou o benefício e estabeleceu que esses trabalhadores deveriam continuar afastados indevidamente. Olha aí, pessoal, perito do INSS e o perito da Justiça seguem a mesma lei. São médicos. Como é que pode uma situação como essa, uma situação de diagnóstico grave de segurados por depressão severa, ansiedade, esses benefícios serem cessados? Outros segurados foi com diagnóstico aí com câncer de próstata, que estava em tratamento de quimioterapia. Ele teve o auxílio-doença suspenso pelo INSS com a justificativa de que estava apto, fazendo quimioterapia. Apesar de apresentar os exames que comprovavam a gravidade da condição, o benefício foi cessado. O segurado não teve outra alternativa, recorreu à justiça. Na perícia judicial também, o juiz confirmou que o segurado ainda estava em tratamento e o absurdo dessa cessação feita pelo INSS, pois esse segurado ele não possuía condições físicas nem psicológicas para retornar ao trabalho. Ação judicial de restabelecimento de benefícios é comum, tá, pessoal, dentro do INSS. Pessoas com doenças degenerativas, problemas de capacidade cognitiva, sempre estão, de uma maneira sem critérios, tendo seus benefícios cessados. E a justiça vem intervir nesses casos. Esses segurados, eles buscam a justiça após uma análise superficial feita pelos peritos do INSS. E quando chegam na perícia judicial, tem a oportunidade de demonstrar o que realmente está acontecendo. O benefício de incapacidade,
o segurado tem sempre a opção de recorrer administrativamente, dentro do próprio INSS. No entanto, essas tentativas de recurso geralmente não são bem-sucedidas e a única alternativa que resta é entrar com ação judicial. O processo judicial é o caminho utilizado para esses segurados conseguirem reverter essa decisão de cessação. Por exemplo, do pente fino, uma vez que muitas vezes os recursos administrativos eles não são suficientes para restaurar o benefício cessado. Ela pode ser movida essa ação no âmbito federal também quanto no estadual, tá? Dependendo da localização do segurado e o valor da causa. Quando o segurado decide entrar com uma ação, ele pode solicitar também uma tutela antecipada, que é uma medida de urgência pedindo a retomada do benefício enquanto o processo é julgado. Essa tutela, se ela for concedida, o tempo para reversão pode ser significativamente reduzido, uma vez que o juiz ordena a volta do pagamento até a conclusão. Veja bem, não é garantido que o juiz vai conceder a tutela. A tutela é em casos de urgência que coloca em risco a subsistência do segurado, da sua família, e era a única fonte de renda e não tem condições esse segurado, muitas vezes, de ficar aguardando o desfecho de uma ação judicial para ele poder começar a receber o benefício. Mas isso tem que ser comprovado para o juiz, tá? Existem diversos fatores que podem também impactar o tempo de um processo na justiça, tá? Nesses casos, para tentar reverter esses abusos, né? A complexibilidade, por exemplo, é um aspecto crucial. Se o segurado apresenta uma condição de saúde que é facilmente comprovada por exames e laudos médicos, o processo pode até ser mais rápido, se a incapacidade é contestada ou não por provas suficientes, o processo também pode se arrastar por um tempo grande. Outro fator que pode influenciar, como nós falamos, é o número de processos nos tribunais. 2023, aí nós tivemos 4 milhões de processos abertos contra o INSS. Os tribunais estão com um grande volume de processos e podem demorar para emitir uma sentença. Existe também a possibilidade de recursos por parte do INSS contestando decisões favoráveis ao segurado. Tudo isso pode prolongar um processo. A realização das perícias médicas judiciais podem também aumentar a duração do processo. O juiz vai solicitar, né, uma nova perícia para confirmar se a incapacidade do segurado ainda existe. E nem sempre há disponibilidade de peritos, que é uma quantidade muito grande de avaliações. E esses laudos, eles têm um peso muito grande no processo, então não é assim feito de qualquer jeito. A perícia judicial é um dos pontos centrais para determinar se o benefício de incapacidade cessado pelo INSS ele vai ser restabelecido ou não. No processo judicial, o juiz normalmente solicita que o segurado passe por essa nova perícia, que é conduzida por um perito independente, indicado pela Justiça. O tempo de agendar e realizar essa perícia pode também variar de acordo com a disponibilidade de peritos na região. Em locais onde há poucos peritos cadastrados no sistema judiciário, o prazo pode ser consideravelmente maior. Além disso, o laudo também pode levar algum tempo para ser elaborado e entregue ao juiz, especialmente se a condição do segurado for complexa e exigir exames adicionais. O perito judicial ele pode pedir que se faça exames adicionais. Se o resultado da perícia confirmar a incapacidade do segurado, a decisão judicial ela pode ser mais rápida. No entanto, se houver divergência entre o laudo e os documentos apresentados no processo, o juiz pode entender que não é possível firmar uma convicção e nesses casos ele pode interpor ambas as partes. A perícia judicial apresentada é importante porque você vai ter a oportunidade de entregar todos os documentos. É uma fase de transmitação onde o juiz vai analisar as provas antes de emitir a sentença. O tempo dessa decisão final também pode variar de acordo com a carga de trabalho nos tribunais, tá? A decisão, se for favorável ao segurado, o INSS é obrigado a restabelecer o benefício de incapacidade. No entanto, pode também recorrer ou até prolongar mais ainda o processo. Quando há recurso, o caso é levado a instâncias superiores, como os tribunais regionais federais, e em casos extremos até o STJ, tá? Que é o Superior Tribunal de Justiça. O tempo total para a reversão desse benefício de incapacidade depende, vocês acabaram de ver, de uma série de fatores, tá? Então é difícil. A restituição de valores, ela vem além
além do restabelecimento do benefício. Veja bem, essa restituição de valores, eles que deixaram de ser pagos quando o segurado tinha já direito, se a justiça determinar isso de maneira que existe duas formas de pagamento, RPVs e precatórios. Se for através de RPVs, você vai receber mais rápido, tá? No caso de precatórios, pode levar um tempo maior, especialmente aí se o governo tiver enrolado, né? Como nós estamos vendo aí para fazer liberação de pagamento. Eles gostam de receber, não gostam de pagar. Lembrando que o limite para você receber em requisição de pequenos valores, que pode demorar até 60 dias, é 60 salários mínimos. Se passar de 60 salários mínimos, entra para precatório. Muita gente me pergunta se é importante você estar com um advogado. Para você entrar com uma ação na Justiça Federal, não é necessário advogado. Mas tem aquilo, é recomendável. Por quê? Porque o advogado é especializado em previdência, ele vai ser capaz de orientar o segurado ao longo do processo, dos prazos, apresentar argumentos. Ah, mas eu tenho que pagar honorário. Você pode conseguir na Defensoria Pública um advogado gratuito. Mas é o que eu falei, por exemplo, se você ganha um processo, o INSS tem prazo para fazer, no caso, a implantação do benefício. Se ele não faz, você tem que comunicar ao juiz. Você vai comunicar ao juiz, é obrigado a uma ação chamada mandado de segurança. Essa ação, quem vai apresentar é obrigado a ser um advogado. Quer dizer, se você não contratou no início do processo, pode ser que você tenha que contratar um advogado no final. E acaba saindo até mais caro às vezes, tá? Então, é necessário conhecimento, como nós sempre falamos, para que você saiba desse tipo de coisa. Por exemplo, com relação aos valores atrasados que eu falei, olha que informação importante. É até 60 salários mínimos em requisição de pequenos valores que a Justiça paga em até 60 dias. Se passar R$10, já passa precatório, que pode demorar até 2 anos. Eu falei R$10, nós vamos colocar, passou R$2.000, R$3.000, R$5.000. O que você prefere? Receber 60 salários mínimos em 60 dias ou receber 60 salários mínimos mais R$5.000, mas demorar 2 anos para você receber? Qual é a sua preferência? Você pode abrir mão do excedente de 60 salários mínimos, num caso como esse. Eu falo R$5.000, mas pode ser qualquer valor. Você pode abrir mão para você ter o dinheiro em mãos em 60 dias. Olha aí, são informações que quem ficou até agora no final do vídeo está recebendo informação importante. Se você não assiste o conteúdo, você não sabe disso. Você muitas vezes nem sabe que tem direito a receber atrasados. Então olha como é importante, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha elucidado, tirado dúvidas, trazido esclarecimento. Olha como é importante. Gostou do meu trabalho aqui? Não deixe de dar um like, tá? Para fortalecer mais ainda. E uma dica muito legal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para receber sempre nossos conteúdos em primeira mão, tá? Você só tem a ganhar com isso. Informações importantíssimas. E o YouTube não está entregando o vídeo para todo mundo. Se você não tiver inscrito e não tiver com o sininho ativado para todas as notificações, você pode perder conteúdos importantes. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já há muito tempo aqui no canal, meu muito obrigado pelo incentivo, interação com o canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.